Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de aprendizado e de estudo do Evangelho. Então, para nós iniciarmos nossos trabalhos da noite de hoje, a mensagem de harmonização, o texto diz assim para nós: expanda-se. Por que ficar atado a velhas concepções, amargar problemas e ver o mundo sem esperança? Não se acomode. Você é um ser grandioso. Não pense já ter feito tudo o que podia e estar sendo perseguido por Deus ou pela vida. Você pode arrebentar fortes correntes, vencer obstáculos que outros ainda não venceram, levantar-se de onde parece não ser possível, pôr-se de pé até mesmo acima das forças das pernas. Quanto mais capaz você acredita ser, mais capaz você se torna. Então, essa mensagem da noite de hoje, ela parece tirada daqueles livros de autoajuda, mas ela é muito mais do que isso. Ela vem nos dar uma direção, um sentido e dizer que nós, filhos de Deus, somos capazes. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar em Deus, na vida e em nós mesmos principalmente. Quanto mais a gente se abaixa, se aniquila, se vitimiza, menos capaz eu sou. Nós precisamos nos expandir, ou seja, crescer, nos mostrar, querer mudar. Então ela é uma mensagem muito importante que vem nos dizer que nós somos capazes de nos transformar. E nós não precisamos do outro, eu não preciso que o outro me permita. Eu preciso fazer isso. Então, com essa sensação e essa certeza da nossa capacidade, com a fé e essa grandiosidade que cada um de nós, filhos de Deus, carrega dentro de si, eu convido a todos os irmãos para nós fazermos a nossa prece inicial. Então podemos fechar os nossos olhos, nos conectarmos com a espiritualidade de luz, mentalizarmos a nós mesmos, mentalizarmos ao nosso Mestre Jesus, trazermos presente a força, a vontade, a certeza que Deus está em nós e nós nele. Coloquemos os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dores e as nossas incertezas e peçamos ao Pai que nos faça perceber com sabedoria o porquê eu estou passando por tudo isso. Sabemos que não há acaso. Sabemos também que estamos onde, como, com quem precisamos estar. Busquemos no Pai a força, a fé, a coragem para crermos que podemos vencer tudo aquilo que nos faz sofrer. Te pedimos, Pai, que nos iluminai para que possamos encontrar a resposta das dúvidas e a serenidade para atravessar os momentos que passamos. Te pedimos ainda que ilumine e abençoe a cada um de nós e principalmente a Lucy. Dê a ela o entendimento, o discernimento para apresentar o Evangelho da noite de hoje. E te pedimos ainda, fica conosco, agora e sempre. Que assim seja.
Deus. Então hoje vamos fazer mais um pouco do estudo do nosso Evangelho. O Evangelho da noite de hoje vai nos falar: há muitas moradas na casa do Pai. O item 1 e 2, onde ele vai falar dos diferentes estados da alma na erraticidade. Então, em princípio, eu vou passar vou fazer a leitura do Evangelho, depois, então, eu vou dar continuidade. Seguindo. Para acompanhar o barulhinho, eu vou botar uma música bem boa, para nós ir pensando no caso. Aqui. Vamos ver uma música acompanhada aí de tudo. Eu passei esse vídeo, que era para a gente dar uma analisada. Quanta beleza que nós temos, né? A gente não se dá por conta de abrir a janela de noite e olhar para fora. Erguer os olhos, né? Tudo bem que muitas vezes a luminosidade das lâmpadas na noite atrapalha um pouco, mas uma noite bem escura, se nós olharmos para fora, nós vamos ver a maravilha que nós temos. Por isso que Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. Quando eu falava isso, quando eu era mais jovenzinha, eu pegava um mapa mundo e pensava: quanto lugar que tem no mundo. Mas só no nosso mundo. Agora, se nós olharmos o infinito, quanta coisa tem, quanta beleza.
Quantos lugares? E nós pensamos que somos só nós que estamos aí, né? Imagina. Bem, agora eu vou ler o que diz o trecho aqui, o que diz o texto. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Depois eu vou explicar tudo isso, não se preocupe. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Então, esse é o primeiro texto que nós temos aqui. Ele vem nos falar, vem nos chamar a atenção sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Nós vamos entender o que quer dizer isso hoje, tá? Diferentes estados da alma na erraticidade. Então, vocês viram que ele começou falando, né? Quando Jesus disse aos seus discípulos, quando ele foi embora, o que ele disse? Não se turbe vosso coração. Então, isso está em João. Isso é uma ordem e promessa que de Jesus para com seus discípulos, que não ficassem perturbados, inquietos, para com seus discípulos, para não ficarem inquietos com medo, mesmo distante das incertezas de sua partida. Os discípulos se preocupavam muito que ele ia embora. O que nós vamos fazer agora? E ele disse, não se turbe o vosso coração. O que quer dizer isso? O que quer dizer turbado? A gente ouve muito falar em perturbado, né? E não em turbado. Turbado quer dizer, vem do grego, significa um coração agitado, inquieto, ansioso. Então, Jesus ordena como um imperativo que os discípulos parem de ficar angustiados. Que eles não ficassem angustiados. Que eles não ficassem perturbados. Né? O per é próprio do indivíduo. Eu fico perturbado. Tá? Então ele pediu, não fiquem perturbados, ou melhor, não fiquem turbados. Por que ele disse isso? Porque ele queria que os seus acompanhantes tivessem fé, acreditassem naquilo que ele ensinou, acreditassem no conhecimento que ele deu. A fé em Deus e a fé em Jesus é um antídoto contra o medo e a perturbação. Se nós tivermos fé, se nós acreditarmos, nós não vamos ter medo e nem vamos nos agitar. E era isso que Jesus queria que os seus discípulos fizessem, que acreditassem naquilo que ele ensinou. Então, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele deu a receita. E ele queria que eles acreditassem, que eles entendessem o que realmente foi passado para eles.
Então, ter fé em Deus é saber que vinha o que vier, Ele estará sempre ao nosso lado, nos amparando e nos conduzindo. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. E Deus, como Pai, nos mandou o Filho para nos orientar, para nos mostrar o caminho. Então, que eles não se perturbassem. Ele promete preparar um lugar no céu. Viram a leitura? Ele promete preparar um lugar no céu e oferece a sua paz. A minha paz vos dou. Qual é o sentido dessa promessa de Jesus para a humanidade? O que ele quis dizer? O céu, a gente acha que é um lugar específico. O céu é a morada dos justos. E não tem determinação geográfica, pois o universo é infinito. Como é infinito também o número de espíritos que o habitam. A gente olha para cima e diz, este é o céu. Fisicamente é o céu. Mas o céu realmente é a paz, é a harmonia que cada um de nós tem que ter, acreditando em Deus e tendo fé em Deus. Não é uma determinação geográfica. Não dá para dizer fica para lá, fica para direita, fica para esquerda. Não dá para falar assim. Então, qual é a outra promessa que Jesus nos fez nessa passagem? A gente ouve sempre essa frasezinha por aí, né? Em breve Jesus voltará. Quem já não ouviu isso? Quem já não viu nos carros, às vezes tem, ele voltará, Jesus voltará. Vamos ver. Ele falou também, está lá em João. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. A gente tem uma tendência, né? Quando a gente tem um problema, a gente gostaria que o outro resolvesse para mim. A gente espera que Jesus volte e resolva todos os nossos problemas, né? É assim que a gente pensa. É ou não é? Pense um pouco se não é verdade. Que bom se caísse alguém aqui e resolvesse tudo. Bem, não há milagres. Esperar por um milagre pode nos fazer esquecer que o verdadeiro milagre é a nossa transformação. A volta de Jesus começa em cada um de nós. Ele nos deu a receita, ele nos deu o ensinamento. É só nós estudarmos, aplicarmos e vivenciarmos aquilo ali. A volta de Jesus será que está marcada? Para muitos, ele nem foi. Para todos, ele nem foi. Porque ele continua sendo o governador espiritual do nosso planeta. Ele continua olhando para nós. Tanto ele como o Pai não vão nos abandonar. Ele tem grupos, ele tem equipes que nos ajudam. Mas pela nossa forma de ser, a gente espera que ele volte. O que será que nós iríamos fazer com ele se ele voltasse hoje? Da forma como a gente vê tanta coisa. Vamos fazer uma análise e vamos pensar. Será que ele não ia de novo para a cruz? Vamos fazer uma análise. Eu estou vendo que vocês estão balançando a cabeça e concordando. Será que ele não ia de novo para a cruz? Meu Deus. Mas eu trouxe aqui também uma coisa bem interessante. Esse aqui é o Jorge Elahab, que é uma pessoa muito estudiosa. Ele nos dá uma mensagem bem interessante que vale a pena nós escutarmos. Deixa eu escutar. Como será a segunda vinda de Jesus que os protestantes tanto pregam? Levanta um pouquinho. Não são os protestantes que pregam, é o Novo Testamento. Isso não é uma crença de uma religião. Isso é um conteúdo que está expresso nos Evangelhos. Isso está dito várias vezes no Novo Testamento, de que Jesus vai voltar nos últimos tempos. Se ele vai voltar é porque ele foi. Ele vai voltar porque ele foi embora. E o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? A leitura que a doutrina espírita tem é que ele vai voltar sim. Jesus vai voltar. Mas calma, não quero que ninguém saia antes de eu concluir o raciocínio. Ele vai voltar, só que não em corpo. A volta do Cristo, como se pode dizer, seria a volta de Jesus,
Não é ele renascendo ou ele aparecendo nos céus como sendo uma forma de comoção da humanidade, como às vezes algumas doutrinas colocam. A visão do Espiritismo diz sobre a questão da volta do Cristo é conforme estão nos Evangelhos. Quando ele vier, todo olho o verá. Se todo olho vai ver, ele não vem como pessoa, ele vem como doutrina. A ideia da doutrina espírita é que a mensagem de Jesus volta no final dos tempos. Nós teremos um retorno da mensagem do Mestre no final da história, dessa janela da história da humanidade, porque é final dos tempos e começo de outros tempos. Não é final para terminar, é final para começar outro. Então, nessa etapa de transição, o que a doutrina espírita nos sinaliza é que nós teremos uma retomada do ensinamento de Jesus. Mas será isso verdade? E é verdade. A retomada do ensinamento de Jesus não estará circunscrita ao pensamento das religiões. Observe o que a psicologia tem falado sobre o perdão e o amor. Já deu uma olhadinha? O quanto a autoajuda, a psicologia, a inteligência emocional, a neurolinguística e todas essas ciências afins falam sobre a importância do perdão e do amor, do desapego das coisas, da valorização daquilo que é essencial, do resgate das relações afetivas, da busca do contato com os indivíduos, da valorização dos laços de família. Isso é Jesus de volta, porque a humanidade havia esquecido esses princípios. Nós tínhamos ficado com uma visão tão litúrgica de Jesus que sua mensagem em si havia ficado esquecida. E não é só lá. Pegue a medicina, pegue a psicologia e veja o que eles estão falando sobre a imortalidade da alma. A medicina, que é uma das ciências mais materialistas que nós temos, está se convencendo a cada dia de que nós temos alguma coisa em nós que sobrevive à morte. Alguns médicos colocam naquela lâmpada que tem na sala de cirurgia objetos inimagináveis dentro daquele abajur que fica lá em cima. Então, quando a pessoa diz, eu tive uma experiência de quase morte, doutor. Enquanto o senhor estava aplicando o desfibrilador para que eu voltasse, eu fiquei de cima, olhando vocês trabalhando em cima do meu corpo. E o médico disse, é mesmo, né? Quer dizer que você estava vendo lá de cima? É, tá. Tá, se você estava lá em cima, então me diga o que é que tem dentro do abajur. Ali na sala tem um objeto por aqui dentro. O que é que tem lá dentro? Aí a pessoa diz, eu vi um patinho de borracha amarelo dentro do abajur. O patinho de borracha amarelo é um objeto insólito para estar numa sala de cirurgia. Então eles colocam esses determinados elementos exatamente para fazer o cheque de se a pessoa está ou não realmente percebendo o que acontece na sala. E essas experiências de quase morte vêm trazendo para o mundo científico, especificamente para o mundo da medicina, a ideia de que realmente existe alguma coisa em nós que sobrevive à matéria. A psicologia transpessoal, a psicologia positiva, vem se convencendo progressivamente de que tem alguma coisa em nós que sobrevive à matéria. E o mais interessante é que eles não se atêm apenas a esses aspectos técnicos, eles percebem também as dimensões morais de tudo isso. Então, Jesus está voltando, por quê? Porque as ciências psicológicas, em diversas expressões, estão sinalizando a necessidade do amor e do perdão. A medicina e a psicologia estão sinalizando que existe vida após a morte. As várias religiões estão resgatando a necessidade de Jesus vivo. Não é um Jesus sacralizado, mas um Jesus interpessoal e coroando todas essas questões. As doutrinas do chamado espiritualismo moderno, da qual o espiritismo faz parte, vem descerrando horizontes maravilhosos, resgatando a importância do amor. O espiritismo, então, que resgata a mensagem do Evangelho de Cristo, mostrando a excelsitude de seus conceitos, é Jesus de volta. Nós estamos, sim, vivendo um momento tão aguardado, o retorno de Jesus ao nosso mundo. Não como pessoa, mas nunca a sua mensagem esteve tão vívida, tão incorporada ao cotidiano do ser humano, como nos nossos dias sombrios, marcados pelo materialismo,
mais iluminados pelo retorno de Jesus nos nossos dias. Entenderam? A volta de Jesus não vai ser Ele. Tá? Jesus, como Espírito puro e governador espiritual da terra, nunca se ausentou. E retornou em espírito, não físico, né, após a sua morte, guiando a humanidade de perto. E ele nos disse: eu mandarei, ele prometeu, o Consolador prometido. Está em João. Então, essa história de Jesus voltará, como ele disse, não é coisa de protestante ou de quem quer que seja. Está no Novo Testamento, está escrito lá. Tá? Mas a volta dele é através do ensino, da reforma íntima dos corações, trazendo esclarecimento e consolação. É através do nosso entendimento e da nossa melhora. Ele veio e nos deixou o recado, nos deu a receita do bolo. Agora a gente tem que fazer, a gente tem que agir, e nós estamos melhorando. Apesar de pensar que tem tanta coisa difícil na Terra, ruim, como a gente diz, mas nós estamos melhorando. Já foi muito pior. Podem ter certeza que foi muito pior. Então, Jesus volta todos os dias, na consciência e nos atos daqueles que buscam viver segundo o Evangelho. O Evangelho é a bússola, é o roteiro que nós temos que seguir. Então, é para isso que ele não vai vir pegar na mãozinha de cada um e mandar fazer as coisas, não. É nós que temos que agir. É nós que temos que vivenciar o Evangelho. Procurar entender e procurar viver. E como ele disse ali, né, gente? A ciência, tanta coisa evoluindo. A importância do amor, a importância do perdão. Hoje na aula anterior nós estávamos falando ainda sobre isso. O quanto é importante o perdão que você dá para o outro. Eu te perdoo. Mas na realidade, quem se liberta somos nós quando a gente perdoa. Tá? E perdoar não é esquecer. Esquecer é um problema de memória. Não tem nada a ver. Tá? Esquecer é um problema de memória. A gente não esquece. Mas cada vez que tu revisa aquela situação, tu não vê ela com tanta dor. Foi por isso que ele disse: quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes, 7 vezes, muitas vezes. Porque a gente está sempre pisando na bola. Então, a volta de Jesus, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem hoje. Tá? Dentre as coisas que a gente vai passar, é que Ele volta, e Ele já está voltando. Porque tudo que a gente tem aí a nosso favor, para que a gente viva melhor, não tem tamanho. Nunca teve tanto auxílio para a gente viver bem. Tá? Não vou dizer nas coisas materiais, mas tem tanto psicólogo, tanta técnica, tanta psicologia, tanta coisa que tem aí, para que a gente melhore. Tá? E a religião a nosso favor, o entendimento. Então, quanto à volta de Jesus, nós temos isso. Agora vamos continuar a nossa conversa aqui. A casa do Pai é o universo. Como que a gente pode interpretar essa história? Diferentes moradas na casa de meu Pai. Então, como eu botei aquela música para vocês viram ali, né? Uma noite estrelada, né? Os planetas e os outros corpos celestes são moradas de espíritos, encarnados e desencarnados. Pois Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de se tornar habitável. Vocês já pensaram? Só nós existindo em tudo isso? Mas é muita. É muita pretensão, né? Será que só eu, com tudo isso de bom que tem aí? É como nós estávamos comentando ainda no nosso encontro anterior também ali. A gente sempre procura alguém igual a nós. E é isso que às vezes, talvez em outros orbes, em outros planetas, sóis e cometas, seja lá o que for, astros que tem no céu, não tem a mesma conformação que a nossa. Isso que a gente tem que entender. Tá? Nós ganhamos essa roupa. Será que eles ganharam a mesma roupa que nós? A gente não sabe.
Tá? Então é muito importante a gente pensar isso. A casa do Pai são moradas para espíritos encarnados, que somos nós, que estamos aqui na carne, e os desencarnados, que já partiram para o plano espiritual. Então aqui ele diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, examinando o planeta onde se debatem as forças do bem e do mal, constatando ser ele uma escola de provas e de depurações, cujas lições do aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor, em conquistas permanentes felicitadoras. Isso que nos diz a Joana de Ângeles. Então veja bem aqui, se a gente analisar tudo isso, nós nos debatemos muito aqui na nossa caminhada, com muita dor, com muito sofrimento, com muito problema, tá? Mas isso aí são lições. O que isso quer me ensinar? O que eu tenho que aprender? O que eu posso melhorar? Mas é como nós também estávamos comentando, nós não estamos fazendo uma apologia à dor. Tem que sofrer? Não, a dor acontece, mas o sofrimento é opcional. Tu sofre se tu quer. Tu pode passar por uma dor e ter resignação, ter entendimento, por que tu está passando aquilo ali. Então é muito importante que a gente entenda isso e que a gente tenha aceitação, entendimento, força, fé e coragem, que tudo passa, como dizia o Chico, né? Então é muito importante isso. Qual é o outro sentido que encerra nessa frase do mestre? Essas palavras referem-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito que se despoja do corpo físico. Vocês viram lá no título, dizia assim, há muitas moradas na casa do Pai e os diferentes estados da alma na erraticidade. Lembra que estava lá no título? Tá? Lembra que eu li no comecinho? Quando se despoja do corpo físico, quando eu parto para o plano de volta, conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito as sensações, o aspecto das coisas e as percepções que tenho. Então, a minha volta para o plano espiritual vai depender de como que eu agi aqui. O que eu fiz aqui enquanto eu estava na caminhada? Como é que foi a minha vida aqui? Porque um dia eu vou ter que ir embora, né? A gente sabe, todos nós sabemos. Ninguém vai ficar para trás, tá? Não tenha medo da morte. Ela é apenas o fim da vida de um corpo físico. É a passagem para uma outra vida, de uma nova forma e de um novo corpo. E quem sabe do novo mundo? A morte faz parte da vida. É algo a que todos nós estamos destinados. Todos nós vamos partir um dia. Bonito, feio, preto, branco, amarelo, seja lá o que for. Nós vamos embora. Nós tivemos o nosso tempo aqui, tivemos todas as situações possíveis, mas um dia nós vamos ter que ir embora. Então, aí se fala muito, vai para a erraticidade. Quando a gente diz assim, vai para a erraticidade, a pessoa pensa, o que é erraticidade? Nos dá a sugestão da palavra de ser erro, né? Mas não é. No intervalo das reencarnações, eu venho aqui, eu estou encarnado. Eu vou para o plano espiritual. Eu vou para a erraticidade. No intervalo de uma encarnação e uma reencarnação, a alma liberta do corpo é o espírito errante, que aspira um novo destino que espera. Tá? Então não precisa se preocupar, que a erraticidade não é um lugar ruim. O que torna um lugar ruim é a situação, como é que eu fui para lá. Entendeu? Embora o estado de erraticidade seja uma fase de preparação para a reencarnação, ele também oferece muitas oportunidades para o aprendizado ativo. Não pense que quando a gente passar para o plano espiritual, isso todos os livros nos dizem, todos nos orientam quanto a isso, nós vamos ficar lá passeando, ou vamos ficar descansando, porque não vai ter descanso, né? Não vai ter descanso.
nós vamos também ter oportunidade de aprender coisas novas. Vamos ter oportunidade de o que eu fiz, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? O que será que eu posso fazer para melhorar quando eu voltar numa próxima encarnação? Então são coisas que nós podemos fazer quando nós estivermos lá. Nós também vamos trabalhar lá e estudar, entendeu? Não se assustem. Talvez não tenha a prova nem nada, nós vamos estudar lá. Tá? Porque é oportunidade. Os espíritos errantes não estão isolados do restante da criação. Nós não vamos estar desamparados. Nós vamos lá para o plano espiritual, quando nós morrermos, mas nós vamos sempre ser acompanhados, ajudados, amparados. Ninguém está desamparado. Só que às vezes o indivíduo, aquele espírito que partiu para lá, está muito perturbado, então fica difícil dele entender a situação. Mas a partir do momento que ele entende, ele aceita e vai em frente. Então, eles continuam a interagir com outros espíritos. Nós já temos pai, mãe, amigos que já partiram. Em muitos casos, olha o que diz ali, podem até influenciar os encarnados de maneira positiva. De vez em quando eles vêm fazer uma visitinha para nós aqui e nos dão umas dicas boas, né? Ou dicas ruins também, né? Depende de nós, tá? Entenderam? Então eles nos ajudam muito também, aqueles que estão lá. Mas depende de nós aceitarmos isso. Espíritos mais elevados estão no estado de erraticidade. Muitas vezes atuam como mentores espirituais ou espíritos protetores, ajudando os encarnados a enfrentar seus desafios na Terra. A gente pensa que está sozinho, não está sozinho. Nós sempre temos alguém junto conosco. Tá? Isso é muito importante que a gente entenda e tenha fé, que o nosso Pai não nos desampara. No final do período da erraticidade, o espírito devidamente preparado e orientado por seus mentores se prepara para uma nova reencarnação. Então o que acontece? Depois que eu passei, que eu fiquei lá, que eu estudei, que eu me preparei, que eu entendi, que eu aceitei, eu vou me preparar para voltar de novo. Que tal? É isso aí mesmo. Através das múltiplas encarnações que o espírito evolui, corrigindo erros, aprendendo novas lições e desenvolvendo suas virtudes. Nós precisamos disso, porque uma encarnação só não dá tempo. Às vezes eu penso assim, tal coisa aconteceu em 1978. O que eu estava fazendo esse dia que eu não me lembro dessa história? Às vezes eu digo para mim mesmo. Acabou a pilha, mas não tem importância, eu continuo falando. Tá? Então assim, aí tu fica pensando, onde é que eu estava esse dia? Eu estava aí. Não dá tempo, né? Tá? Então a gente tem que ter esse entendimento. Né? Se numa encarnação só não vai dar. É muito pouco. Não dá tempo. Então nós vamos ter que voltar várias vezes para corrigir o que a gente fez de errado, aprender novas lições e seguir a caminhada, porque todos nós vamos um dia a chegar a ser anjos. Podem acreditar, mas que vamos. Vamos lá, continuando. Agora, aqui, ele vem na história de novo aqui. Como é a existência dos espíritos que não lograram progredir e se aperfeiçoar? Então, está questionando aqui. O que é lograr êxito? Não, lograr êxito não é uma questão de sorte, mas uma questão de competência, estratégia e garra. A gente sabe, nós mesmos de vez em quando pisamos na bola. A gente não faz tudo certinho, né? De vez em quando a gente faz umas coisas que não devia ter feito. Então, como é que a existência desses irmãos que não aproveitaram a caminhada terrena, que não fizeram o que deviam fazer, que passaram por aqui pensando que isso aqui é... depois eu resolvo, depois eu faço. Como é que é a situação deles? Como é que fica?
Olha o que nos diz aqui. Continuam presos aos interesses materiais que os estimularam em vida, sem se afastar do ambiente em que viviam. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservam. Eles sofrem. Nós mesmos, numa situação do dia, se a gente pisa na bola, a gente não se lembra lá no outro dia, às vezes não acorda de noite e pensa, por que eu fiz isso? Quem já não passou por isso? Todos nós já passamos. Então essa situação é bem comum. Tá? Então, por isso, oferecemos-nos ainda na vida física para nos libertarmos dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. Então aqui é o entendimento que nós devemos ter na nossa caminhada terrena, de fazer as coisas da melhor forma possível. Não fazer coisa errada, não pisar na bola, não fazer encrenca, não arrumar confusão. É isso aí, tá? Então, é impossível progredir sem mudança. Aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Então, se a gente não mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, nós vamos sofrer depois. Vai acontecer conosco uma situação que se chama arrependimento. Por que eu fiz isso? Fiz. E agora? Então, dá um jeitinho de acertar as coisas aqui da melhor forma possível. Então, aqueles espíritos que não se esforçaram na caminhada vão ter que ajustar a situação. E os espíritos dos justos, que sensação experimentam? Tem aqueles que fizeram tudo certo. Tem muitos que fizeram muita coisa boa. Esses percorrem os espaços, visitando outros mundos e gozando de resplandecente claridade. Por quê? Porque tu está leve, porque tu está tranquilo. Tu carrega o céu junto contigo. Não é o céu físico, mas é a paz. E a paz não tem preço. Tá? Então, tu vai poder fazer muita coisa. Olha que maravilha, fazer turismo, viu? Espetáculo. Somos na condição de espírito o que éramos na condição de encarnado. Não pensa porque morre e vira anjo. Porque não vira. Tá? Não vira mesmo. Cuidemos na condição de nos aperfeiçoar na prática do bem. Deus nos reservará uma morada compatível com o nosso esforço. Aí lá, quando eu chegar no plano espiritual, se eu fiz o que eu devia, se eu cumpri a minha tarefa aqui, eu vou continuar caminhando cada vez mais e melhorando cada vez mais. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Está lá em Salmos. A justiça humana não funciona, não me desculpar os advogados, mas ela é fraca. Deixa muita coisa para fora, deixa muita coisa fora do lugar, mas a justiça divina não. Tá? E isso a gente tem que pensar o seguinte: Deus castiga? Não. Deus não castiga. Deus proporciona a educação. Olha que interessante. E o que é educar? É você tirar de dentro de você aquilo que não presta e melhorar. Tá? Então, Deus povoou os mundos dos seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto em que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que de alegrar nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, que a gente não pense que é só nós que estamos aí. Não somos só nós. Isso quem nos disse foi o Allan Kardec. Tá? Então, Deus não fez o mundo só para nós. Ele fez o planeta Terra e nos colocou aqui.
Nós merecemos estar aqui por enquanto. E nós estamos no plano de provas e expiações que está a caminho da regeneração. Mas essa regeneração só vai acontecer se cada um de nós fizer a sua parte. Nenhuma das ovelhas do meu Pai vai poder se perder. Tá? Então eu vou botar de novo aquela musiquinha para vocês olharem bem o céu à noite. Tá bom? E se dá por conta de quanta coisa linda nós temos. Então, o ser consciente não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui, vamos aproveitar este educandário que é a Terra e vamos aprender, vamos seguir o Evangelho de Jesus, que nos trouxe o ensinamento. E cada vez mais melhorar, evoluir, para que a gente realmente possa seguir outros lugares bons. Então, assim é a vida, né? Um longo caminho, um grande aprendizado. Uma boa noite para todos e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Luci, pelos ensinamentos da noite de hoje. E foram vários, né? Então, a gente viu nesse capítulo que ela iniciou hoje, sobre as diversas moradas da casa do Pai. A gente vai ver ainda outras situações. A erraticidade, então nós entendemos que não é um erro, é um estado que o espírito fica se preparando para reencarnar. E também ainda quando Elahá fala sobre a volta de Jesus, que importante é aquela fala dele. Então hoje a psicologia, a medicina, como ele disse, já trazem esses ensinamentos, encaminham as pessoas para que tenham uma religião ou uma espiritualidade. Dentro dos hospitais já existem passistas trabalhando em pessoas antes das cirurgias. A medicina integrativa não te olha mais só como um membro, te olha como um todo. Então isso é um sinal de que os tempos realmente estão mudando. Que bom que nós estamos participando, e eu diria mais, que bom que nós conhecemos o Espiritismo para nos ensinar tantas coisas. Muito obrigada, então. Eu ia fazer o resumo mesmo, mas depois tu pegou meu
pensamento. Está resumido, então. Então, vamos finalizar com a prece e eu não vou usar o microfone para a prece, tá? Então, vamos agradecer ao Pai pelo ensinamento da noite de hoje, por tudo aquilo que nós podemos pensar e compreender. Podemos entender que tudo depende de cada um de nós, da maneira que vemos o mundo, que nos portamos, que buscamos fazer a nossa transformação. Precisamos mudar e reformar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas condutas, para alcançarmos as virtudes necessárias para fazermos a progressão do mundo, ou seja, irmos para o mundo de regeneração. Te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que nós temos e que cabe a nós aproveitá-las ou não. E assim, Senhor, nós queremos te pedir a força e a coragem para essa mudança, te pedir que abençoe e ampare a cada um de nós, que nos conduza no caminho certo para buscarmos a evolução. Te pedimos ainda que fluidifique a água, que abençoe a nossa casa e a todos os trabalhadores, ainda a todos os presentes e aqueles que nós temos em nosso pensamento e no nosso coração. Te pedimos ainda que ilumine e dê o que é necessário a cada um dos irmãos cujo nome está na caixinha na entrada desta casa. Que sejam amparados e abençoados conforme suas necessidades. E ainda, Pai, abençoai a todos nós e que estejamos dispostos a seguir firmes na caminhada rumo à regeneração. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.